Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui de volta para continuarmos o estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte do capítulo 16, o item 193. Antes, porém, gostaria de lembrar que hoje é a primeira reunião, o primeiro estudo desse ano de 2021. Um ano que devemos ter como um ano de esperança, um ano em que as coisas fluirão mais normalmente, um ano em que as nossas esperanças devem ser renovadas, a nossa fé fortalecida, porque temos a certeza de que poderemos ter um ano melhor do que o ano passado. Não que o ano passado não tenha sido bom, porque sabemos que nas dificuldades é que nós nos fortalecemos. Então, que Deus abençoe esse ano para que possamos levá-lo com muita alegria, com muito trabalho e com muita fé. Então, hoje nós vamos ver o item que fala sobre médiuns, filósofos e moralistas. Então, Kardec nos diz que as suas comunicações têm geralmente por objeto as questões de moral e de alta filosofia, muito comuns para a moral. Então vejam-se que os médiuns que são capacitados por esse tipo de comunicação são médiuns experientes, são médiuns que têm um trabalho equilibrado, um trabalho responsável, um trabalho sério, como deve ser todo o trabalho dos médiuns, mas certamente os médiuns filósofos e moralistas já carregam uma experiência bastante grande, uma vivência grande, para poderem estar em condições de receberem essas mensagens de espíritos que trazem mensagens filosóficas, moralistas de alto padrão. Em seguida, nós temos uma nota do espírito Erasto que nos diz o seguinte: todos esses matizes que nós vimos anteriormente são variedades de aptidões de bons médiuns. Quanto aos que têm uma aptidão especial para certas comunicações científicas, históricas, médicas ou outras acima de sua capacidade intelectual, estejais persuadidos de que possuíram esses conhecimentos em uma outra existência e que permaneceram neles em estado latente. Então, o que ele quer dizer com isso? Que, apesar do médium, nessa vida, aparentemente ter uma condição de cultura bastante elementar, não tenha estudado nas escolas regulares, não tenha feito cursos, mas apesar dessa sua aparente ignorância no sentido de conhecimento, eles recebem essas mensagens científicas, históricas, médicas. Por quê? Nós sabemos que nós estamos hoje vivendo uma vida, mas que tivemos outras vidas anteriores e certamente nessas vidas anteriores esses médiuns adquiriram esses conhecimentos no passado. E como sabemos, os conhecimentos não se perdem. Então, eles ficam armazenados, o que fazem parte das matérias cerebrais necessárias ao espírito, que se manifesta. Esses são os elementos que lhe facilitam o caminho para comunicar suas próprias ideias. Então, esses conhecimentos armazenados no cérebro do médium facilitam o trabalho dos espíritos que querem transmitir essas mensagens históricas, científicas ou médicas que são específicas. Esses médiuns são para os espíritos instrumentos mais inteligentes e mais maleáveis do que seria um bruto.
Então, os espíritos dão preferência a esses médios que têm esse conhecimento de vidas passadas, eles dão preferência a esses a um médium que talvez não tivesse tanto conhecimento assim. Um médium que ele considerava um médium de conhecimento bruto, como se você pegasse uma pedra bruta para transformar numa pedra preciosa, num diamante. Então, se você já pega uma pedra já polida, é muito mais fácil de trabalhar do que uma pedra bruta. Então, essa é uma mensagem do espírito Erasto. Aí, em seguida, para fechar esse item 193, nós temos médiuns de comunicações triviais e obscenas. Essas palavras indicam o gênero de comunicações que certos médiuns recebem habitualmente e a natureza dos espíritos que as dão. Então, em virtude, talvez, da conduta do médium, dos pensamentos que ele armazena, dos ambientes que ele frequenta, então ele facilita essa comunicação trivial e obscena, que passa a ser uma mais frequente. Por isso ele recebe esse tipo de mensagem. Então, mais uma vez, eu peço a atenção dos médiuns para que eles tenham uma conduta relativa boa, de ambientes bons. Não que a gente não possa frequentar qualquer tipo de ambiente, porque o importante é a nossa conduta. Você pode participar de qualquer cenário, desde que você não se influencie moralmente. Então, essa sintonia que a gente procura ter, essa sintonia material, essa sintonia vai ser influenciada espiritualmente. Aí vai facilitar essas comunicações que chamam-se de triviais e obscenas. Quem tenha estudado o mundo espírita em todos os graus da escala, sabe que os há cuja perversidade iguala com a dos homens mais depravados e que se comprazem em exprimir seus pensamentos em termos os mais grosseiros. Então é como se você tivesse mergulhado numa sintonia que favorecesse essas comunicações. Então é muito importante que você não tenha atitudes violentas, que você não faça discussões, que você não tenha participação em gritarias, que você procure ouvir músicas boas, suaves, que você procure ambientes agradáveis, que você procure atividades ao ar livre, em contato com a natureza, para que você construa um ambiente à sua volta que propicie as comunicações com espíritos que estejam nessa mesma sintonia. Porque caso você insista em frequentar ambientes pesados, você vai abrir a passagem, abrir brecha para que esses espíritos, conforme diz aqui, mais depravados, que eles se exprimam através da sua mediunidade. Então vamos ter esse cuidado na hora de frequentar ambientes, na hora das suas atitudes, evitar palavrões, evitar agressões físicas principalmente. Então é isso que a gente tem que procurar fazer. A gente tem que procurar ser uma pessoa melhor, porque sendo uma pessoa melhor você vai ser um médium melhor. Outros espíritos menos abjetos ou desprezíveis se contentam com expressões triviais. Compreende-se que esses médiuns devem ter o desejo de ficarem livres da preferência desses espíritos e que devem invejar aqueles que, nas comunicações que recebem, não tiveram jamais uma palavra malsã. Então, quando o médium começa a observar que outros médiuns recebem mensagens agradáveis, mensagens filosóficas,
mensagens sábias, mensagens de moral elevada, eles, dependendo da sua condição espiritual, ele vai ter até inveja desses companheiros, que jamais, numa comunicação, recebe ou transmite uma palavra malsã. Seria preciso uma estranha aberração de ideias e ter se divorciado do bom senso para crer que uma semelhante linguagem possa ser a dos bons espíritos. Então a gente sabe, já aprendeu que bons espíritos não emitem mensagens com palavras de baixo calão, com palavras grosseiras. Então a gente tem que procurar, como médium, fazer uma conduta elevada para que a gente se mantenha numa condição, numa sintonia boa para receber boas mensagens. Então nós terminamos o item 193. Semana que vem nós iniciaremos o item 194, que fala segundo as qualidades físicas do médium. Então que Deus nos abençoe, que tenhamos um ano de 2021 com muita luz, paz, esperança e muita fé de que tudo vai ser melhor. Que Deus nos abençoe.